Hallo liebe Spätzchen, guten Tag, guten Abend. Wie geht es euch? Alles gut? Ich hoffe ja. Also heute sprechen wir über das Verb werden. Dieses Verb ist nicht so kompliziert, wie man denkt, aber es hat viele Funktionen und deshalb wird man manchmal nicht so sicher, was man damit machen soll. Heute erkläre ich es euch. Muito bem. Então hoje nós vamos falar sobre o verbo werden. O verbo werden deixa todo mundo muito confuso porque ele tem várias funções, mas ele não é tão complicado assim. Antes de mais nada, é preciso saber que o werden tem uma conjugação irregular. Tem uma aula sobre isso aqui no Grupo Elite, então se você ainda não sabe conjugar o werden, procura aí, werden, e aprenda a conjugar esse verbo. Bom, hoje nós vamos falar sobre as 4 funções do werden. Duas delas são um pouquinho mais complicadas e por isso eu farei uma outra aula sobre elas com mais calma. Entretanto, hoje eu quero passar para vocês de uma maneira geral o que é o verbo werden e por isso eu acho que assim vai ficar legal. Mais tarde, em uma outra aula, eu vou falar um pouco mais sobre os casos mais complicados. Quem pediu essa aula foi a Olivia. Vamos lá. A primeira função do werden, essa é verbo principal. Ele significa simplesmente tornar-se. A gente vai utilizar quando ele significar tornar-se. Por exemplo, meine Mutter wird Oma. Minha mãe se torna vó. Minha mãe vira vó. A gente usa muito em português o verbo virar nesse sentido de tornar-se, né? Então, minha mãe vira vó. Ela vai virar vó. Porque a gente sabe que em alemão, quando eu escrevo no presente, algumas vezes, dependendo do contexto, eu posso ler no futuro. Então, aqui o verbo werden está conjugado no presente. Meine Mutter wird Oma. Significa torna-se, vira vó. Mas vai significar aqui futuro, né? A minha mãe vai se tornar avó. Ou, was möchtest du werden? O que você gostaria de se tornar? O que você gostaria de virar? Was möchtest du werden? Então, essa é a primeira função do werden. Simplesmente tornar-se. Tornar-se. Acabou. Virar. Tornar-se. Virar uma coisa que você não é. Pronto. Mas o problema é que o werden tem outras funções. Quando ele perde esse sentido de tornar-se, ele se esvazia de sentido, ele perde completamente o sentido de tornar-se. A primeira é o werden como auxiliar de futuro. Quando eu quero falar alguma coisa no futuro, como é que eu faço? Eu conjugo o werden na segunda posição da minha frase e o verbo no infinitivo vai para a última posição. Então, werden conjugado na segunda posição e o verbo no infinitivo. Obviamente, esse werden aqui não tem nada a ver com tornar-se. Ele não vai significar nada. Ele está criando um futuro, tá? Vou dar exemplos. Ich werde heute später nach Hause fahren. Ich werde heute später nach Hause fahren. Significa eu irei hoje para casa mais tarde. Fahren é o verbo ir, né? Ir motorizado, ir de carro, ir de ônibus, não importa. Fahren é ir. Então, ich werde fahren, werde na segunda posição e fahren na última, significa eu irei. Eu vou ir, né? Eu irei mais tarde para casa hoje. Outro exemplo. Er wird sicherlich dich anrufen. Ele com certeza te ligará. Ele com certeza vai te ligar. Tá vendo? Werden não tem nada a ver com tornar-se mais. Agora ele tá fazendo o futuro. Wird anrufen, te ligará, vai te ligar. Ihr werdet Probleme kriegen. Vocês terão problemas. Vocês terão problemas. Kriegen significa, ao pé da letra, receber, né? Então, vocês receberão problemas. Vocês terão problemas. Então, werden na segunda posição, kriegen na última. Ihr werdet Probleme kriegen. Vocês terão problemas. Ou, wann wirst du ins Kino mit Oliver gehen? Wann wirst du ins Kino mit Oliver gehen? Ou, wann wirst du mit Oliver ins Kino gehen? Nesse caso, wann wirst du mit Oliver ins Kino gehen? Eu tenho o verbo werden conjugado na segunda posição e o gehen na última. Ir, né? Ir a pé. Então, werden gehen, irá. Quando você irá com o Oliver ao cinema. Ou,
quando você vai ir, né? Ou seja, a segunda função do werden é ser futuro. A terceira função do werden, e essa que é uma das mais complicadas, é ser auxiliar da passiva. Para a gente entender o que é um auxiliar da passiva, a gente tem que entender o que é uma voz passiva. Voz passiva é o seguinte: quando eu digo eu tomo água, isso é uma voz ativa. Eu sou o sujeito e eu também sou o agente, eu sou quem está fazendo aquela ação. Eu tomo água. O sujeito e o agente são a mesma pessoa, logo, isso é uma voz ativa. Se eu falar assim, água é tomada, água é bebida, agora eu tenho uma questão diferente. A água é o sujeito, a água é bebida, mas a água não é o agente. A água está sofrendo a ação. Quando o sujeito é igual ao agente, eu estou falando de uma voz passiva. Então, quem faz a ação é o sujeito, voz ativa. Eu ligo, eu cozinho carne. O que é a voz passiva disso? Carne é cozida. Eu abro a porta, voz ativa. O que é a voz passiva? A porta é aberta. Ou seja, se você reparar nessas frases em voz passiva que eu fiz, a porta é aberta, a janela é fechada, a comida é cozida. A voz passiva em português é feita com o verbo ser. A televisão é ligada pelo pai. O quadro é pintado pelo artista. É com o verbo ser, verbo é o verbo ser. Em alemão, a voz passiva não é feita com o verbo sein, é feita com o verbo werden. E isso dá uma confusão danada. O werden, então, na voz passiva, ele vai ter a tradução, digamos assim, como se fosse tá? E como é que eu faço a voz passiva? Eu vou fazer com o verbo werden conjugado na segunda posição e o verbo no particípio na última posição, o particípio 2, que também já foi ensinado aqui no Grupo Elite. Procure particípio que você aprende a falar o particípio 2. Ou seja, está vendo que essa parte da aula já ficou um pouquinho mais complicada, já é para quem está um pouquinho mais avançado, tá? Então, se eu quiser falar a cerveja é produzida aqui, a cerveja é produzida aqui. Esse não é do verbo sein, esse é o werden, porque a cerveja é produzida é uma voz passiva. O produzida vai ter que estar no particípio 2. Produzida, como em português, né? Quando eu falo produzir é o infinitivo e produzido é o particípio. Então, essa frase vai ficar: Das Bier wird hier produziert. A cerveja é aqui produzida. Se eu quiser perguntar, quando este livro é lido? Quando este livro é lido? O livro é lido. O livro não é o agente. O livro é paciente. O livro é quem sofre a ação. Entretanto, ele é o sujeito. O livro é lido. Por isso, então, essa frase é uma voz passiva. Wann wird dieses Buch gelesen? Quando é este livro lido? Quando é lido? Quando esse livro é lido? Ou, se eu quiser fazer no passado, basta eu pegar esse verbo werden e conjugar no pretérito, tá? O pretérito de werden é wurde. Então, se eu quiser falar a água foi bebida, das Wasser wurde schon getrunken. A água já foi bebida. Então, foi não vai ser com o verbo sein, de novo vai ser com o verbo werden no passado. Wurde e getrunken é o particípio do verbo trinken. Das Wasser wurde schon getrunken. Esse, então, é a terceira função do werden, auxiliar da passiva. A quarta função do werden, que também já é para os mais avançadinhos, é ser auxiliar do conjuntivo 2. O que é o conjuntivo 2? É quando eu falo, por exemplo, faria, comeria, beberia. Esse iria no final das frases. Eu comeria 10 lasanhas hoje. Eu beberia muita água, porque eu tô com muita sede. Eu beberia água igual um camelo. É, né, esse tempo do irreal, eu beberia, eu faria, né? O que você faria se você fosse rico? Se eu fosse rico, eu compraria uma casa. Esse também, o auxiliar desse tempo verbal vai ser o werden. E aí eu vou ter que usar o werden na segunda posição conjugado com o conjuntivo 2. A conjugação do werden é würde. Würde é uma conjugação do werden, tá? Würde. E o infinitivo no final. Essa matéria também já é uma matéria lá pro B1, tá? Então,
Por exemplo, eu beberia uma cerveja, seria ich würde gerne ein Bier trinken. Würde na segunda posição e trinken no infinitivo no final. Ich würde gerne ein Bier trinken. Você me traria este livro? Você me traria este livro, ficaria Würdest du mir das Buch mitbringen? Você me traria o livro? Würdest du mir das Buch mitbringen? Então, würdest conjugado para o du e o mitbringen, que é trazer, na última posição. Ou würde mit dir sprechen. Ele falaria com você. Você aprendeu hoje, então, as 4 funções do werden. A função 1 e 2 são muito simples. Werden simplesmente como tornar-se e a 2 como futuro. Se você ainda está começando, concentre-se nessas 2 funções. Se você já está mais avançado, treine então as funções 3 e 4, que vão ser muito importantes para conversas um pouquinho mais avançadas, mais profundas, com temas mais abstratos. Ok, por hoje é só, mas eu vou fazer com certeza uma aula mais atenta, com mais detalhes sobre o número 3 e o número 4, ok? Tschüss!